Vamos lá, meus queridos. Mais uma quinta-feira, a gente está aqui para falar sobre um tema extremamente importante, que é a violência doméstica, né? Quem me acompanha sabe que quinta-feira é dia desse bate-papo. Infelizmente, a gente precisa falar disso. Eu realmente espero que um dia a gente não precise mais, não é mesmo? E eu estou muito feliz hoje de poder conversar com uma pessoa que vai nos trazer tanta informação, porque são coisas muitas vezes longe do nosso universo, né? Muitas vezes bem perto do nosso universo, no nosso universo, e muitas vezes longe do nosso universo, né? Então ela vai trazer para a gente essas informações, essa consciência que a gente precisa ter do que vem a ser uma pessoa trabalhar diariamente com crimes que tem a ver com a violência doméstica, né? Vamos lá conversar um pouco com essa médica legista. Médica legista ou simplesmente legista, né? É o nome dado ao profissional da área da medicina legal que realiza necrópsias para investigar a causa da morte das pessoas, principalmente quando esta ocorre em circunstâncias não naturais, como em decorrência de acidentes, de assassinatos, suicídios. Mas será que o médico legista só trabalha com cadáveres? Vamos descobrir tudo sobre essa profissão tão especial e tão importante com a médica legista da Polícia Civil, a Mari Laura Garnica Pérez Vilar. Vamos lá. Oi, Sol. Boa tarde. Como Boa tarde a vai, todos. Boa Mari? tarde ao público. Tudo bom? Tudo bem, Então, doutora? tudo bem. Inicialmente, queria agradecer o teu convite, um convite muito gentil. Obrigada. Para falar sobre a minha profissão, para falar sobre o dia a dia de um perito legista, que eu acho que deve ser uma coisa de muita curiosidade por muitas pessoas, né? Primeiro, eu vou me apresentar. Eu sou médica, perito legista da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, nós somos policiais civis, um pouco diferente de São Paulo, né? Então, aqui nós somos policiais de um serviço. A gente funciona como posto regional de polícia técnico-científica. É um Uhum. grupo de, é um grupo de pessoas técnicas que são responsáveis por essa parte, né? Criar vestígios para uma investigação policial. Quem preside o inquérito, né, num crime, no caso, é o delegado, e os peritos, eles criam vestígios para esclarecer esse crime, né? Nós temos peritos médicos, Pera. peritos legistas. Só um Pode falar. minuto. Cria a curiosidade, agora a curiosidade, porque assim a gente não entende disso e eu estou muito feliz de estar conversando com você, viu? Seja muito bem-vinda. Ah, você falou que você cria vestígios. Isso. Por que cria? A gente não consegue entender. Eu não estou falando aqui em nome de todos que estão aqui, imaginando que eles também não devem estar entendendo o que significa criar vestígio. Então, a autoridade policial ela vai investigar um fato, né? E ela me pergunta se existe vestígio daquele crime, daquele delito. Então, o perito legista, o perito criminal vão lá, investigam e fazem um nexo causal, se aquele vestígio que está sendo investigado, se ele realmente tem relação com aquele fato que está sendo investigado. Um exemplo, né? Por exemplo, uma mulher vítima de estupro, o perito legista colhe o material, né, e investiga para ver se existe realmente sêmen naquela região. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, mas se existe sêmen naquela região. E a gente vai levar isso para exame. Então, Entendi. nós somos peritos
criminais de natureza oficial, tanto os peritos legistas quanto os peritos criminais, e nós fazemos isso, nós trabalhamos ali em cima dos vestígios e respondemos para a autoridade se existe, no nosso caso, o delegado que está investigando um caso, se existem vestígios que coincidam com aquela investigação, se eles têm nexo, né? Se aquilo tem propriedade de estar sendo vinculada com aquele caso, certo? Então, Vocês, então, desculpa te interromper, meu amor. Então, assim, como você falou, que o delegado ele traz aquele, né, aquele crime, vamos chamar assim, e aí vocês vão fazer esse estudo, mas antes disso, só para eu entender, antes de você chegar, o médico legista, ele trabalha em cima dessa investigação, ele estuda a cena do crime ou alguém faz essa função antes de entregar para eles? Isso é muito legal. Quem faz a cena de um crime, por exemplo, de um homicídio, a perinecroscopia, é um perito criminal, né? Que é o outro lado, é o perito criminal. Ele faz a cena do crime. Quando é homicídio, a gente chama perinecroscopia. Então, ele avalia toda a cena do crime. E em alguns lugares, por exemplo, tem uma divisão aqui no estado do Rio que chama divisão de homicídios, que ficam nos grandes centros, na capital, na Baixada Fluminense. Existem peritos legistas que vão junto com os delegados, com os peritos criminais, né? E até papiloscopistas também junto. É porque se complementa, né? De repente se complementa Isso. ali, dependendo, né? É bem interessante. São divisões de homicídio, a gente chama de DHs. Como eu estou numa cidade do interior do Rio, eu estou numa cidade que chama Petrópolis, né? Ainda acabei de me apresentar. Atualmente, eu estou no cargo de direção do posto regional de polícia técnica científica. Que esse posto regional, ele conta com 30 servidores, divididos entre médicos, peritos criminais, papiloscopistas, técnicos e auxiliares de necrópsia, e os administrativos. Então, existe uma gama de pessoas que trabalham só para isso, para formular laudos, e responder para a autoridade exatamente do jeito que eu te expliquei, né? Aonde você está hoje, você cuida de todos os tipos de crime ou é direcionado para a mulher? Não. Onde você é diretora? Nós cuidamos de todos os tipos de crime. Todos. Certo? Nós temos um prédio amplo, um prédio que faz as avaliações de uma forma geral. Nós temos a avaliação no setor de necrópsias, nós temos a perícia criminal, nós temos o grupo de papiloscopistas que também fazem a investigação deles. Então, nós temos um grupo que trabalha isso. E nós também temos, né, um prédio que é um prédio exclusivo para avaliação de mulheres. Então, a perícia de mulheres é feita atualmente na nossa cidade de Petrópolis, num prédio que nós chamamos de Sala Lilás, né? Que elas estão se difundindo no estado, certo? Eu já conversei aqui com outras pessoas sobre essa sala. Entendi. Entendeu? Então, foi construído, a nosso pedido, inclusive, é um sonho antigo que nós tínhamos, né? A construção de um outro pavilhão que atendesse não só mulheres, mas mulheres, crianças também, vítimas de violência. E violência que eu falo não é só a violência física, é todo tipo de violência, violência sexual também, né? Então, nesse prédio específico, se faz a avaliação das vítimas de violência, mulheres, crianças, né? E até o público, hoje a gente também está encaminhando para lá o público LGBT, certo? A gente tem encaminhado também. Então, é um atendimento num espaço diferenciado, um espaço lúdico, é um espaço de acolhimento e que tem profissionais também de outras áreas que fazem com que a mulher fique mais à vontade, fique mais tranquila, se sinta mais acolhida. Exatamente. Exatamente. Porque depois da implantação da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, o amparo da mulher vítima de violência já se tornou muito maior. Os ganhos com a Lei Maria da Penha já foram muito grandes, né?
E a Lei da Maria da Penha, ela também fala em um dos seus artigos que, de preferência, não exclusivamente, mas de preferência, que a mulher vítima de violência seja atendida nos setores policiais por mulheres, tanto nas delegacias, como também nos institutos médicos legais, né? De preferência. Infelizmente, nós não temos tantas mulheres, né? Nós não conseguimos contemplar todo esse rito da lei, mas de preferência que seja examinada. Então, se não tiver mulher perito legista no dia, mas se tiver uma enfermeira que ajude no exame, ou uma assistente social, uma psicóloga, que ajude no acolhimento, isso é muito importante. Tem um diferencial muito grande. O perito legista ele tem a parte técnica dele, que é muito importante, a parte técnica, mas tem uma função social muito importante. E essa parte é de uma importância incrível, né? Então, o acolhimento da mulher, a mulher já chega muito fragilizada, ele se torna muito importante, né? Quem vai atendê-la, de que forma vai atendê-la. Só a técnica, às vezes, não é tudo. É técnica, mais o acolhimento. Então, essa é a ideia da Sala Lilás. Com certeza, com certeza. Acolhê-la, encaminhá-la, ajudá-la a conseguir também, né, um rumo. Muitas mulheres precisam de auxílio jurídico. Então, as próprias assistentes sociais da Sala Lilás encaminham, né, para um serviço de auxílio na parte jurídica. Aqui a gente chama de CRAM, né? Não sei se é a mesma coisa em São Paulo. Não, mas eu já conversei com é que eu não lembro das meninas. A Monique? Não, a Monique, mas eu já conversei aqui ai, meu Deus, não é Raquel, esqueci o nome delas, com a advogada do CRAM, a advogada, da OAB, né? Eu já conversei com 3 meninas daí do CRAM, então deu para a gente entender muito, e a gente tem um lugar aqui em São Paulo, apenas um lugar, que acabou de abrir em 2019, em setembro, por aí, apenas uma casa na cidade de São Paulo, essa cidade enorme, que é a Casa da Mulher Brasileira, que é parecido com a Casa Lilás. Certo. Vocês têm o IML, eu não me lembro se tem ou não, o IML é junto da Casa Lilás? É junto, tem que ser junto. Ah, tá. Tem que ser junto. Acho que aqui não é. Aqui em São Paulo, neste lugar que eu estou te falando, eu acho que não é. Mas sim, perfeito. Então sempre tem um médico legista lá, né? Sempre, sempre tem. Sempre tem. Nós estamos numa cidade de 300 mil habitantes, né? E é uma cidade que não comporta ter uma coisa assim tão distante, né? Se nós tivéssemos um ML aqui, uma Sala Lilás muito distante, não seria operacional. Então, é o ideal. A Sala Lilás ficou anexa ao IML e anexa a um hospital. Então, é o melhor dos mundos. Perfeito, perfeito. Nós temos o melhor dos mundos. Perfeito. E muitas mulheres fortes, pelo que eu já conversei aqui, que estão aí no CRAM. Eu acho que o CRAM é um exemplo, né? Para muitas cidades. Exatamente. Né? Elas são muito dedicadas. Conheço a Cleo, que é Cleo de Marco, que é responsável, né, pelo CRAM e tal. É uma pessoa muito dedicada. Coordenadora, né? Acho que ela é coordenadora, né? Isso. É uma mesmo. Rede, né? Na verdade, a mulher vítima de violência, ela precisa de uma rede de apoio. Isso é muito importante, né? Assim, eu já percebi que vocês têm tudo ali. Tem tudo ali. Perfeito. Exatamente. E assim, como é uma cidade média, a gente consegue, nem sei se Petrópolis é uma cidade média, mas eu acho que chega perto de uma cidade média, a gente consegue conversar, a gente consegue ter um relacionamento bastante próximo dessas pessoas responsáveis, né? Por exemplo, eu conheço as pessoas da Sala Violeta, que ficam no Tribunal de Justiça, conheço o CRAM. Então, em alguns casos, a gente consegue dar uma celeridade maior
naquele Com caso certeza. daquela vítima que nós vimos que é um caso especial, né? Uhum. Por isso que funciona, né? Funciona, por isso que Por isso funciona. que funciona. Precisa ter essa união, né? Nesse sentido, né? Pô, pode me ajudar Exatamente. aqui, faz uma ligação ali. É isso aí. Tem que ser assim, né? Inclusive porque em Petrópolis houve uma conjunção de fatores. Nós temos a delegada da maior delegacia, que é uma delegada, da 105, a delegada. A Vou conversar tenente-coronel com da ela polícia, também. também, doutora Vou conversar, Juliana. isso. A nossa polícia militar também tem uma mulher à frente, que é a tenente-coronel Simone. Então, é muito, muito interessante isso, né? A gente Que tem uma coisa conjunção de incrível. fatores que trouxeram mulheres à frente de alguns órgãos de segurança. E isso foi muito legal, isso é muito emblemático, e as pessoas batem em É, cima disso. E a nossa responsabilidade como mulheres da Polícia Civil, responsáveis por inúmeros inquéritos, é muito maior, né? A gente tem que responder de uhum, uma forma melhor para a população. E é isso que o servidor uhum, público faz, ele serve a população. E serve cada vez claro, mais. claro. Eu Ô, vou. Mário, eu queria te fazer uma pergunta, porque essa é uma profissão tão especial e não é para qualquer um, né? Uhum. Não é para qualquer um. Eu queria saber o que fez você entrar nessa profissão? Fiquei É, curiosa. o marido. O marido? O marido. Meu marido já Agora a era. curiosidade ficou maior ainda. Meu marido já era perito legista, né, Sol? Então, assim, ele já Hum, era perito legista e eu sempre ficava olhando o que ele fazia e tal. E, assim, me encantei com aquilo que ele uhum. fazia, daquela forma. E, assim, foi meu marido que me levou para perícia. Eu não saí da faculdade falando, eu vou ser perito legista. Não, na verdade, minha profissão, eu já saí da faculdade e fiz residência, eu sou otorrino, né? Olha só, não tem nada a ver uma Olha coisa com a outra. só, eu tô indo. E logo depois, assim, acompanhando meu marido, se dedicando, ele deu aula na faculdade de medicina legal, então é uma pessoa muito Uhum. dedicada, que eu admiro muito, eu resolvi seguir, trilhar esse caminho também. E, por incrível que pareça, eu Esse, gostei muito. esse é o E sonho do meu filho. Ele se formou em biologia e ele está morando agora em Portugal, aliás, na Espanha, estudando, fazendo mestrado em perícia e, enfim, vai seguir esse caminho, que é o sonho então, ele dele. deve conhecer um colega legista lá de Portugal, da Universidade de Lisboa, é o doutor Não, ele está na Durão. Espanha. Ele está na Espanha. Ah, Espanha não. Espanha eu devo conhecer alguém também, mas não lembro direto. Mas Está na Portugal, Espanha. Lisboa, Universidade de Lisboa, conheço algumas pessoas. E Que assim, é legal. uma área fascinante. Ano passado, com a doutora Juliana, que é a nossa delegada, nós observamos, foi em 2018, nós Uhum. observamos que a quantidade de estupros em Petrópolis estava aumentando muito. Para uma cidade pequena, a gente estava tendo uma quantidade de estupros muito alta. Então, nós Uhum. criamos um projeto que é o projeto Minha Aurora, que é o projeto que está até no teu. É isso que eu ia te Isso. perguntar. Aham. Nós Sobre esse criamos, projeto. eu e ela, nós somos autoras desse projeto. É um projeto que junta, é um Ah, projeto sobre violência sexual. É um projeto uhum. que junta o esclarecimento à população sobre o que é violência sexual, né? Sobre o que a mulher vítima de violência sexual deve fazer, onde ela deve ir, qual o prazo que ela tem, né, para, entre aspas, ir à procura de ajuda para que aquela pessoa que lhe causou aquele transtorno possa ser indiciada por algum crime. Porque na violência sexual, a gente tem várias linhas. Tem a linha do acolhimento, a linha da informação e a Uhum. linha dos vestígios que tem que ser organizados ali pelo perito legista para que a gente possa oferecer alguma coisa para a autoridade investigar aquela pessoa.
Então, peraí, Vendo qual a ação que você faz diretamente com as mulheres é, desse projeto? Qual é a ação direta para elas? para elas, o que, que a gente fez? Existe um braço do projeto que são palestras em escola, onde se fala para um público infanto-juvenil o que, que é estupro e o quanto ele é errado, né? Porque tem pessoas que acham Perfeito. que colocar a mão na perna, passar a mão no peito, passar a mão nas nádegas é normal. Não é normal. Uhum, Hoje isso tudo é uhum, considerado estupro. E uhum. esclarecer, inclusive, para as crianças, né? Então, é uma palestra infanto-juvenil para as crianças, o que, que elas devem fazer e para onde elas devem recorrer. Anterior à pandemia, essas palestras eram dadas para várias crianças ao mesmo tempo, e divididas em escolas. A cada palestra, pelo menos 2 ou 3 crianças iam conversar no privado. Entendeu? A importância disso? Muito Família e importante. tal, né? Contando. Exatamente. E a gente sabe que a maioria absoluta das vítimas de violência sexual, elas são vítimas, pelo menos 70% são vítimas dentro de casa. A maioria absoluta, também 70%, são meninas abaixo de 17 anos. Então, assim, a gente tem uma quantidade grande de crianças vítimas de violência sexual que elas não têm para onde falar. E muitas vezes a escola ela se torna a única forma segura de denunciar. Então, nós, preocupadas com isso, criamos o projeto Minha Aurora, que não é só isso. Nós criamos também um pequeno laboratório dentro no nosso posto. Nós criamos um laboratório para poder tentar identificar e dar agilidade à investigação. Tentar Ah, então, pera um investigar pouco. Antes de você, tá falando que antes, na verdade, de assim, ela vai fazer uma denúncia. isso Você falou que o seu laboratório fica onde? Onde ele fica? Ele está dentro do instalado ML. dentro do IML. Então, assim, ela Isso, faz uma denúncia, aí tem todo um trâmitezinho, isso, né? Então, enquanto esse isso. trâmite começa a rolar, vocês já vão antes e já começam isso. Ela faz a denúncia na delegacia, é instaurada uma investigação. Essa vítima ela é encaminhada, né, para o IML, que a gente chama de PRPTC, um posto regional de polícia técnica e científica. Aí o perito legista vai colher uma história muito sucinta e vai fazer o exame. Se ela foi vítima, por exemplo, de uma conjunção carnal, que a gente fala, ou seja, se houve realmente introdução de pênis, Uhum. vagina, se houve ali, se a gente supõe que ali existam materiais orgânicos, como sêmen, pele do indivíduo, né? O perito legista vai colher aquele material todo e nós criamos ali, com apoio da sociedade civil de Petrópolis, um laboratório para poder tentar identificar esse material sêmen de uma forma mais rápida. Entendeu? Porque se não fosse vocês, o que que aconteceria? Qual é o procedimento Existe sim. normal? Esse material vai para o Rio. Nós não tínhamos Entendi. Já laboratório, entendi tudo, já. entendeu? Já Então, entendi. nós temos agora uma resposta Nossa. rápida e Uhum. a sociedade civil colaborou muito com isso e nós conseguimos fazer Que uma bacana isso. investigação e falar rapidamente para a autoridade, olha, tem sim, e se já tem um suspeito, eles capturam e a gente consegue cruzar, inclusive, DNA, né? De uma forma mais rápida. Esse DNA é feito no Rio, no instituto que a gente tem lá de genética forense, é feito no Rio. Mas a gente já tem uma resposta mais rápida, né? E vocês podem Isso é muito bom. agir, vocês podem agir diante dessa resposta. Exatamente. De uma forma mais rápida, célere, né? Sem Pô, que esperar resultados bacana. de exames.
Porque Sensacional. muitas vezes, a gente acredita que a mulher vítima de estupro, ela vai ficar toda cheia de hematomas, cheia de escoriações. Não, não fica. A maioria absoluta das mulheres, ela fica paralisada, ela fica sem ação, entendeu? Uma Ela amiga minha fica passou por isso. Passou por isso. E ela exatamente. falou, eu apaguei. Apaga. Isso é estudado pelos psicólogos, existe até o nome dessa síndrome, em que a mulher se bloqueia e a única coisa que ela faz é sobreviver. Então, é uma coisa que as pessoas, né, criticavam muito, mas por que ela não reagiu? Por que ela não fez isso? Por que ela não brigou? Não se sabe por quê. Até a mulher mais corajosa, até a mulher mais destemida, muitas vezes ela bloqueia de uma forma e não reage. Então, quando o legista vai fazer o exame de uma mulher vítima de estupro, ele não espera encontrar escoriações, hematomas, nada, né? A gente vai em cima de uma prova técnica, que muitas vezes não está nas formas de escoriações, hematomas, etc. Simplesmente está no que foi deixado. Aí, ótimo, peraí. No que foi deixado. Tá. Quero fazer uma pergunta de curiosidade mesmo. Pergunte. Vocês podem emitir laudos? Sim, nós emitimos laudos. O perito emite laudos. Tá, eu vou além, então. Aliás, é a nossa função principal, Então, viu? então, então, É o pera, que então, mais a gente pera. faz. Então, não é exatamente isso que eu quero perguntar. Vocês conseguem descobrir causa? A gente Vocês consegue conseguem descobrir. identificar um caminho, às vezes, a causa de alguma. Não sei explicar, não sei se estou conseguindo me explicar. Eu quero saber até onde vocês podem ir, que parece que passa da sua mão, mas ainda é do médico legista, dentro de Uhum. uma cena de um crime, por exemplo. Vocês só estão ali para identificar se aquelas coisas que foram deixadas do crime têm a ver com o crime, é só até aí que vocês podem ir? Eu acho que eu entendi te perguntar. Bom, a função do perito é tentar levantar e colocar, por exemplo, um assassino numa cena de crime, um estuprador na cena de estupro. A função do perito criminal de natureza oficial. E a Ele função do parte perito ele legista, parte de um princípio, né? Ele parte sempre de um isso. princípio, né? É Aham, levado, isso. aquilo chega a ele assim, ó, essa pessoa Pode. leva naquele crime. Essa é a ideia. Você Isso. está me O ouvindo? perito criminal, Uhum. agora eu estou ouvindo, estava meio Uhum. paralisado. Uhum. O perito criminal, ele faz a dinâmica na cena do crime, né? E o perito legista, ele também ajuda a colocar aquela pessoa que cometeu o delito na cena de crime, através desses vestígios que ele pode gerar, tanto num corpo de cadáver quanto de uma pessoa viva. Por exemplo, é Hum. possível hoje por exemplo, é possível hoje que uma pessoa estupre a outra, dê uma mordida, e na mordida a gente pode pegar até o DNA daquela pessoa, entendeu? Então, essa é a função do legista. A função do legista é colher vestígios. E mesmo que aquela pessoa, o suposto autor, negue, né? Porque às vezes a gente tem câmeras, mas então a pessoa às vezes pode a gente pode colher vários vestígios que apontem para aquela pessoa, né? Aí, aí vai ser feita toda uma dinâmica, uma investigação, e o delegado que preside o inquérito, ele faz essa conclusão. Então, é isso que eu queria saber. Vamos dar um exemplo assim: alguém morreu numa cena, tá? Certo. Vocês, eu já entendi que você analisa tudo que tem ali para
para confirmar que aquilo ali tem a ver com aquele crime que aconteceu ali. Agora, vocês, por um acaso, podem fazer uma análise da causa da morte? Certo, podemos. Vocês podem chegar aí também a fazer, e é isso que eu queria saber, na verdade, antes. Se você Aham. pode chegar ao ponto de analisar a causa da morte ou não, ou isso aí já cabe a outro profissional. Não, não, é o perito legista. O perito É o perito legista, ele faz a legista. necrópsia e é ele que dá a causa da morte, de mortes suspeitas ou violentas. Então, É quer ele que dizer, você falou faz. agora uma coisa que eu tinha esquecido, na verdade. É mais uma função. Ele não só analisa a cena do crime, né? Como ele também faz a necrópsia, que eu esqueci. Uhum. O que que Isso. faz, vamos lá, o que que faz o médico legista? Qual a função dele? Como essa, por exemplo, como necrópsia, como análise de cena de crime, o que que ele faz? O perito legista, ele pode ir à cena de crime, né? Não sei se eu me fiz entender bem, mas quem faz mesmo, quem faz o exame da cena de crime se chama perito criminal. É um outro profissional que trabalha Verdade. junto, é o Tá perito certo. criminal, Você certo? falou. É. Certo. Aí o perito legista, ele faz o exame de corpo de delito, né? Em pessoa viva ou em pessoa morta, tá? Uhum, Ele faz o exame da pessoa. Então, a necrópsia é um exame de corpo de delito que o perito legista faz. O uhum, exame da vítima de violência é o perito legista que faz. Vítimas de violência física e vítimas de violência sexual é o perito legista que faz. uhum. Entendeu? Entendi. Entendi. Agora eu entendi, tá? Eu tinha confundido essa parte aí do criminal, agora eu entendi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui algumas perguntas que eu tenho, que são tantas, né? O perfil de um agressor, quando você analisa o estado em que ele deixou uma vítima, existe uma coisa que normalmente vocês têm já entendi o perfil do cara, por conta de algumas cenas que se repetem, algum tipo de agressões que se repetem às mulheres? Sim, isso pode acontecer. Normalmente, existe um perito legista especialista, que é o psiquiatra forense. É um perito legista médico, especialista em psiquiatria, que se dedica só a isso. Essa avaliação de perfil psiquiátrico, né? Então, é uma especialização. Quando essas lesões ou essas agressões ou os estupros estão acontecendo de forma rotineira, da mesma forma, ou homicídios, aí é chamado um psiquiatra forense para avaliar essas repetições desses crimes, tá? Mas isso é um especialista, é um psiquiatra forense especialista. O perito legista ele Certo, pode suspeitar, mas não é ele que faz essa avaliação, não. Isso é muito interessante. Isso é. certo. Deixa eu ver o que que é mais, que eu fico viajando nas coisas até por curiosidade mesmo. Eu tento fazer aquele papel de que, cara, o que vem a ser isso, né? Porque são tantos aspectos assim tão que traz tanta curiosidade para a gente, né? Olha, qual a maior incidência do tipo de agressão às mulheres que você percebe? Falando da violência doméstica. O maior Incidência tipo do tipo de agressão, né? é, a maior incidência são as lesões corporais simples. São as lesões corporais simples. É um soco, é um tapa, né? São as agressões simples. Isso tem muita coisa, é o tempo todo. E o que me espanta é que quando você conversa com as vítimas, e eu, como mulher, me solidarizo muito com elas, eu converso um pouco. O que você vê é que quando ela vai à delegacia, quando ela chega para você, normalmente não é a primeira vez. Ela já vai sofrendo essas agressões, num crescendo, né? Mais ou menos em 2016, 2017, houve um caso aqui que, assim,
me deixou bastante abalada como pessoa, como Eu te mulher. perguntar agora. Eu ia te perguntar agora. Meu amigo acabou de falar aqui, olha, ele é um psicólogo, tá? Ele pediu para você contar alguma história intrigante. E eu estava É, para te perguntar, tá até escrito aqui, eu estou pedindo para você me falar sobre alguma coisa que você poderia falar assim, cara, eu nunca mais vou esquecer isso. Sabe assim? são dois fatos que, inclusive, eu tô escrevendo, né? A gente vai escrevendo, vai relatando determinadas memórias, e são determinadas coisas que marcaram muito minha jornada como legista. E me criaram um diferencial de pensar na mulher de uma forma muito mais humana, me tocaram muito, né? Mais ou menos em 2017, 2018, eu atendi uma periciada, como tantas que eu atendo. E fui para o IML de uma forma normal, como sempre eu vou. E atendi essa senhora, mais ou menos de 36 anos, se eu não me engano, mãe de 4 crianças, casada com um homem extremamente violento. E conversei com ela, fiz o exame, fiz um laudo, uma coisa bem burocrática, né? E no final do exame, ela virou para mim e falou assim: doutora, eu vou morrer. Eu falei assim, mas por que não fala isso? Está com medida protetiva. Eu falei assim, falei com ela, eu falei assim, acredita em alguma coisa, né? Vai dar certo e tal. Ela falou assim, não, doutora, eu tenho certeza que eu vou morrer. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas veja bem, ela já tinha medida protetiva, o homem tinha saído de casa, estava tudo certo. 3 dias depois, ela estava morta. E não só ela. Isso é uma história assim que quem convive assim bem perto sabe que é uma história que eu fiquei muito, muito, muito sentida com isso. Ela morreu e ele não matou só ela, ele matou ela e os 4 filhos, Ah, não que não acredito. eram só, que eram dele, Não, que eram dele. não, não. Matou ela e as 4 crianças. Então, é assim, eu só Nossa. tenho que te dar os parabéns, porque esse programa ele é tão importante. Esse programa ele é tão importante. Programas assim são tão importantes, né? Porque mostram o que acontece realmente. E isso acontece. Assim, às vezes você vê as pessoas criticando, ela é feminista, porque ela é sexista. Entendeu? Se isso é ser feminista, eu sou feminista, mas eu vou lutar sempre assim por esse reconhecimento da mulher de uma forma igualitária, nem mais nem menos, mas igual, né? Isso é uma coisa muito triste que aconteceu. Isso é um feminicídio muito triste. Outro caso muito interessante e muito triste que aconteceu, e de forma assim, bastante recente, foi um caso que eu vi acontecer na mídia. Algumas pessoas ligaram, a delegada me ligou, falou assim, Mary, tem uma mulher internada num hospital anexo ao posto, você não pode ir lá conversar, dar uma olhada, ver as lesões? Eu falei, eu vou. Beleza, fui lá. Quando eu cheguei lá, eu encontrei ela muito, muito mal. Ela estava com queimaduras de 3º grau, mas lúcida. Conversamos, ela contou o que aconteceu. Eu fui, inclusive, com um técnico de necrópsia nosso, o Valtemir, uma pessoa bastante sensível, ficou muito abalado também. Conversamos e tudo. E depois que a gente soube da história, o ex-marido, né, junto com umas 2 pessoas, se juntaram e queimaram essa senhora, né? Não, Então, ela já você estava vê, queimada. ela estava queimada. Quem queimou? Foi ele. Até então, a gente não sabia, porque ela não tinha falado, e nem para mim ela não Hum, falou que foi ele. Era hum. o ex-marido, que era pai do filho dela. Até então ela não falou. Ela morreu, 3, 4 dias depois ela morreu, e a irmã dela pegou um áudio e apresentou. É muito, muito triste isso, sabe? Isso é feminicídio mesmo, né? E isso acontece. Nós estamos numa cidade de 300 mil habitantes, uma cidade pequena. Então, é um absurdo que isso aconteça. E, às vezes, é pelo sentimento de posse, é meu, né? É como se fosse um objeto, é meu. Você não vai ser de mais ninguém, vai ser só minha. Porque nesses 2 casos, e eu tenho certeza que todo legista tem algum caso
muito Que triste, marca, né? que marcam, exatamente. E esses casos que eu vi essas mulheres vivas, depois eu vi essas mulheres mortas, são casos que mostram que o nosso caminho está correto, entendeu? A gente tem que ir nessa linha mesmo. E valorizo muito, viu? Falei com a Monique também, quando ela me ligou, falei assim, eu valorizo esses programas porque eu acho importante falar de estupro, eu acho Obrigada. importante falar sobre violência sexual, eu acho que tem que ser falado mesmo. Claro. Eu acho que é por aí. Quanto mais a gente falar, as pessoas vão ver, não, realmente acontece. Vamos começar a... Exatamente. É para aproximar esse problema das pessoas. Eu sou uma cantora, cantora de rock, meu universo É é outro, outro, né? é É outro. outro, né? Mas esse problema sempre mexeu comigo desde quando eu morava nos Estados Unidos. E lá é um país onde existe muita agressão. Muita, muita. Você está em casa, você fica ouvindo mulher gritando, e aí eu sempre chamei polícia, eu não quero saber, eu sempre fui assim. E eu tenho dentro de mim, não sei por quê, mas eu tenho uma coisa de proteção, eu tenho, é meu isso. E eu tenho pena das mulheres, de modo geral, eu já tenho um sentimento assim, eu tenho uma vontade de fazer isso. Então, há muito tempo que eu tento sempre fazer alguma coisa em prol das meninas. Então, eu estou com um projeto para acontecer este ano, 2021, se Deus quiser, vai me dar mais visibilidade para que a gente possa falar, porque a informação ela é libertadora. É Quanto mais verdade. a gente falar, mais a gente desmascara esses homens, a gente enfraquece eles falando. Uhum. Porque E, o homem ele é covarde, desculpa, tá? Eu estou falando assim de um modo geral, né? O homem ele é claro. covarde, ele tem uma essência covarde, tá? Uhum. Ele é aquilo tudo, até chega um homem igual, ele, opa. Então, por quê? Porque ele tem essa coisa de, tá, bom, maior que eu não dá, vamos negociar, político. Então, assim, quanto mais a gente fala, mais elas se sentem à vontade para falar para os outros, porque a coisa está ficando mais liberal, mas Uhum. assim, no sentido, né, delas estarem falando isso com tanta. Nós estamos falando isso com tanta a facilidade, está sendo um jogo aberto, graças a Deus. E esse ano está sendo bastante, graças a Deus, né? A É gente está verdade. vendo, não é? Em todos os lugares está sempre se falando sobre violência doméstica. Eu estou amando isso. Então, o que meu amigo falou? Quem faz isso é covarde. É covarde, claro. Então, assim, esse ano que vem eu estou com esse projeto que, se Deus me permitir, é para uma boa causa. Me abençoe com essa porta para eu poder fazer o máximo que eu puder. Eu estou tentando aproveitar dos fãs que, não, que são do rock and roll, enfim, eu estou tentando me aproveitar de tudo para poder mostrar a essas pessoas que a gente tem que se unir e falar disso o máximo possível. Tem um programa de rádio também que me convidaram, que eu vou começar em dezembro ou janeiro, onde eu vou ter um dia específico que eu vou falar só de violência doméstica, e assim vai, porque a gente tem que fazer a nossa parte como sororidade, como ser humano, né, Mari? E isso é muito importante, né? Você está de parabéns. É por aí, por esse lado Obrigada, mesmo que a gente Mari. vai. Quando as pessoas têm essa visibilidade, têm público, tem que tentar esclarecer e esclarecer de uma forma correta, porque esclarecimentos, né? Como a gente fala de orelhada, tem muitos, mas assim, esclarecimentos corretos, da forma correta, expor as situações, igual você me perguntou, mas aonde que vai, como é que faz? Para as pessoas entenderem. E outra coisa que é importante é que as mulheres, principalmente, saibam que tem muita gente que tem maior solidariedade. Então, com elas, dentro do serviço público, dentro da polícia técnica, a qual eu pertenço, né? Tem muitas pessoas prontas ali para acolhê-las, né? Então, não Isso é pense muito importante, realmente, você falar, né? O muito quanto vocês são mesmo. humanas, o quanto vocês estão num departamento que, para aquela que é vítima, se assusta em ir, mas É, elas têm que saber que as coisas estão mudando e que elas estão, e que nós estamos sendo preparadas para recebê-las, né? Eu sou uhum, nós de todos os lados. Eu sou nós quando eu falo de vocês, eu sou nós quando eu falo de vítima, entendeu? Eu lembro de um caso uma vez que eu ouvi aqui em uma das minhas lives, eu não me lembro quem foi que me falou, acho que foi com uma policial que fazia live comigo.
Ela estava me falando que uma vez uma mulher foi numa delegacia de mulher, e quando ela chegou lá para contar o que aconteceu, a delegada olhou para ela e falou assim: tá, mas o que, que você fez para merecer isso? É. Olha, a vítima ficou transtornada, mas graças a Deus ela pegou uma advogada e a policial foi destituída, a delegada foi destituída do cargo. É. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Isso é falta de preparo completo, né? É E um eu já negócio. conversei com uma vítima também, que eu também converso com vítimas. Eu conversei com uma vítima, lembrei disso agora. Ela só, você não sabe o que eu sofri. Aí contou toda a história dela. O cara quase jogou ela do 25º andar. Ele foi arrastando ela para jogar ela da varanda. A mãe, desesperada, conseguiu abrir a porta, gritou, chamou a vizinha, e quando ele viu a vizinha, ele largou. Por isso que eu falo que eles são covardes. Quando É. aparece alguém, eles. Opa, espera um pouquinho só. Ele largou, não, foi aparecer na porta, ele deu de cara com a vizinha, ele largou a menina. E aí, ela estava me falando que a mãe dele foi uma delegada a vida inteira. É. E a mãe dele E, sofreu violência doméstica a vida inteira. E eles também. Então, uma família desajustada, ela é uma mulher, uma policial, e ainda assim ela defende os filhos, fez de tudo para proteger os filhos dela. Todos os filhos são três. Os três cometem crimes de violência doméstica. Os três. E ela isso, conseguiu se livrar. isso a psiquiatria explica, né? É a repetição é repetição dos erros, né? A gente sabe, normalmente, quem comete o crime sexual é porque foi abusado, né? Então, a gente sabe disso. O violentador, às vezes, ele foi violentado. Então, são determinadas repetições de comportamento. Mas você vê como é que é importante a gente falar isso, porque não só as crianças precisam da informação na escola, porque eles estão crescendo, né? Estão com a cabecinha fresquinha, dá para a gente colocar coisas boas, comportamentos corretos, apropriados, né, diante da mulher, na cabecinha deles, mas como os adultos de hoje, que precisam ainda entender que é mesmo que eles tenham sofrido isso na infância, eles têm que ter a consciência de não repetir. Porque a Exatamente. repetição é uma opção. É uma opção, perfeitamente. Então, eu espero, né, como você falou também no início do teu programa, que a gente em breve, não preciso falar sobre isso, né? Eu acho que é o objetivo e é o sonho de todas as pessoas evitar que isso não aconteça mais, não dessa forma, né? Porque as brigas, a confusão, uma pessoa brigando com a outra, sempre acontece, né? Homicídios, tudo bem. Agora, a violência contra aquela pessoa que está ali, que se dedicou a você, né, que te cuidou, ou que está ali para vir junto, né, para crescer junto nessa vida. Isso mãe dos teus filhos, muitas vezes, isso não tem menor sentido. Então, isso realmente é um ato de covardia, é um ato que não a gente tem que repudiar sempre, né? Eu E acho que é por aí. as meninas também precisam refletir muito sobre o relacionamento delas. Elas têm que refletir muito sobre tudo que elas abrem mão dentro de um relacionamento, que eu acho que é o passo principal para um caminho triste no relacionamento. É quando você começa a abrir mão das suas coisas. Exatamente. Eu acho que começa aí. É para tirar o batom? Já começamos um problema. Porque É a saia curta. começa a tirar a saia que ele gostou quando ele viu, quando ele conheceu, né? Então, Exatamente. essa apropriação que ele vai cada vez mais crescendo e tomando em cima dela, e ela vai cedendo, acabou. Uma vítima é uma vítima já. Já é uma vítima ali, desde o começo. Como você falou, um tapinha aí, hein? Dá para tirar essa roupinha, não? Só um tapinha já é uma agressão, sabe? Então, Exatamente. as meninas precisam ser informadas de uma forma, os meninos precisam ser informados, os meninos precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda. Eu tô aqui, agora que eu estou falando, o Miguel Banduque, que é um psicólogo, ele já conversou comigo aqui sobre agressão, agora é outra coisa, tá? Sobre agressão contra os homens, que também acontece, porque o machismo também está nas mulheres, né? Estamos em todos nós, É né? verdade, né?
E Quer dizer, esses homens que cometem essas covardias, eles normalmente, como você bem lembrou, eles foram criados. opa, cortou um pouquinho. Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Eles foram criados? Então, eles foram criados. Está ouvindo agora? Tô. Tá. Então, eles foram criados por uma mãe que provavelmente estimulou esse comportamento machista, né? São as mães machistas, são elas que criam. Nós que criamos, né, os Estava meninos. pensando Então, nisso ontem. Eu estava pensando nisso ontem. Eu fiquei pensando, gente, a gente precisa fazer um trabalho também diferenciado para as mães. É um para as mães, é falar com as mocinhas, as meninas, sobre os relacionamentos novos dela. A gente tem que ter núcleos, né, direcionados, porque a nossa cultura, isso tudo. Boa noite, Dário, querido. A nossa cultura precisa, essa cultura sexista, essa nossa cultura machista. Você estava falando de machismo, que você falou assim, não, você pode me considerar machista e tal, machista não, perdão, feminista. feminista, né? Então, assim, existe um termo novo agora, agora que eu falo de uns bons anos para cá, mas assim, chamado femismo. Tem o femismo e o feminismo. Eu aprendi aqui na live, tá? O femismo são aquelas mulheres que não gostam do homem, que quer diminuir o homem, que É, não é o nosso caso. Nós não é somos o nosso caso. feministas, sim, porque a gente trabalha. Antigamente, tudo era feminista. Então, quando a gente fala a gente tinha aquele conceito do feminismo negativo. Por quê? É, Aquelas que não gostavam dos homens. Mas uhum, hoje aquilo se dividiu. Então, ficou exatamente. feminismo, são as que não gostam dos homens, que depreciam o homem. O que eu acho que está É. errado. Tá Os homens são errado, a gente só maravilhosos, quer, nós somos maravilhosas, está tudo com certo, não é nada disso. certeza. Essa não é a questão. Não é. Nós temos pais, maridos, irmãos, filhos maravilhosos, bem criados, pessoas íntegras, né? Só que Claro. o feminismo, lamentavelmente, ainda é necessário a partir do momento que você precisa ainda defender determinadas causas, infelizmente. Mas ele ainda é Se necessário. defender do machismo, né? É. E se defender essas causas tem nome, eu aceito o nome. Assim, eu não gosto de rótulos, eu acho isso que não é necessário, mas se isso vai gerar um nome, um rótulo, não tem o menor problema, não. Eu Tudo bem. aceito o rótulo, né? Doutora, eu amei conversar com você. Eu espero um dia poder conversar com você de novo. Ah, Para a gente, com esse meu projeto futuro aí, eu vou adorar se você puder me ceder um tempo em outro momento para a gente fazer te uma ajudo outra. no que você precisar. Se for no meu Muito, alcance, vou te muito ajudar. obrigada. Muito obrigada, querida. Olha, eu quero te fazer uma pergunta final aqui. Fale. Parabéns pelo projeto Aurora. Muito beneficia os casos, assim, achei sensacional. Parabéns mesmo. A minha mãe está mandando oi. Oi, mãe querida, te amo, Eni. Eu queria fazer uma pergunta final. A gente acha que a profissão pode alterar a maneira que a gente vê a vida. Né? A gente começa numa faculdade Uhum. de um jeito, você começou como otorrino, né? Quer dizer, você não chegou a praticar, né? A medicina. Você chegou? Pratico. Até hoje. Uhum. Tá. Até É, hoje, pratico. até hoje. Mas assim, quando você entrou e começou a mexer nessa questão que é muito dolorosa, que eu acho, esse lado da medicina que você foi, como é que você vê, como é que você vê o ser humano a partir daí, com essa Sabe que profissão, tá? Tua visão da profissional. eu acho que nós mudamos como pessoas. Eu acho que nós tomamos mais cuidado, nós fazemos uma avaliação do mundo um pouco diferente, né? A inocência, ela se perde um pouco, né? A credulidade também se perde um pouco. Eu não vou ser hipócrita em dizer que ela não se perde, é óbvio que se perde. Inclusive, a gente se torna extremamente cuidadosa com tudo, onde você vai, a hora de sair de carro, né? Ruas mais escuras. Então, onde a filha vai,
né? A gente se torna um pouco mais protetora. Então, é claro que a inocência se perde um pouco, mas a gente também tem uma coisa que eu acho que o legista tem muito. Ele começa a acreditar na ciência, em desenvolver técnicas, ele quer criar elementos para facilitar a chegada à verdade jurídica, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Você querer desenvolver as coisas. Você olha um experimento que estão usando lá em Portugal, né? Poxa, eu queria que tivesse isso aqui, né? Por que eu não Uhum, tenho isso aqui? E se eu não tenho, quanto que custa? Vamos ver. uhum. Então, Esse é assim, muda. o amor pela profissão, né? Exatamente. E eu tenho duas profissões, viu? Eu tenho duas profissões. Eu sou professora da Faculdade de Medicina daqui de Petrópolis. Ah, você também é Eu sou professora. professora. Mil e uma utilidades. Eu sou É muito intensa. claro. Mulher, meu amor, mulher é assim. A gente não pode ser uma só, tá? A gente não É pode, não dá. verdade. Fica sobrando mulher dentro da gente. A gente tem que É, colocar todas elas para trabalhar. Minha concordo. querida, olha, eu quero agradecer a Monique Cornelce, que está aqui, minha querida amiga que me trouxe você, essa pérola. É. Doutora, muito obrigada. Eu amei, foi muito importante conversar com você. Eu tenho certeza que os nossos queridos adoraram. Essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube. Eu vou te encaminhar depois, tá? Ah, ótimo. Para você assistir, quiser divulgar, né? Claro. Ah, eu vou marcar um outro momento para a gente conversar. Aqui, ó, a Amy falando poderosa. É sim, gente, ela é maravilhosa. Eu amei. Muito agradecida, agradeço em nome de todas aqui. Foi maravilhoso conversar com você e trazer um pouco desse universo triste, lamentável, né, que você trabalha hoje. E Deus te abençoe. Parabéns por trabalhar com amor, tudo muda, né, quando a gente tem pessoas envolvidas com amor, que é o caso do projeto Aurora que você fez, coisa mais linda. Correr atrás de uma coisa que vai, vamos para onde que o cara fuja. Vamos correr atrás de tudo Exatamente. aqui para pegar ele no pulo do gato. Perfeito. Parabéns. Muito obrigada. Esse espaço Obrigada é a você também. seu. Quando você quiser falar, eu queria falar com a Sol. Monique, eu queria conversar com a Sol de novo, a hora que você quiser. Eu estou aqui. Tá bom, Tá bom? Sol. Muito obrigada pelo convite, tá bom? Você é Eu muito que agradeço. agradável. Parabéns pelo programa. Muito obrigada a você, querida. Fique com Deus. Grande beijo. Cuidado por aí, tá? Deus te abençoe. Tá bom. Beijo. Tchau, meu amor. Obrigada.